Às vezes, algo impensável vai te colocar nos trilhos e você nunca mais vai esquecer aquilo. Aconteceu comigo aqui em casa e com a minha esposa. A gente simplesmente pintou uma parede de preto e colocou o nosso orçamento doméstico inteiro na parede. E a partir dali, aquilo foi o melhor episódio de finanças pessoais da nossa casa que a gente já teve. Hoje de manhã, um amigo meu estava conversando comigo, lá de Curitiba, o Lucas, e a gente estava falando sobre orçamentos, os melhores métodos de se organizar o orçamento doméstico. Método mensal, método quinzenal, método semanal. E eu expliquei para ele, dei alguns direcionamentos, porém, existem algumas peculiaridades que mudam de pessoa para pessoa. Primeiro, quando eu comecei a estudar sobre finanças pessoais e me aprofundar no assunto, eu falei, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever um orçamento, colocar os nossos gastos num papel, para que a gente saiba para onde o dinheiro está indo. E assim foi. Primeira coisa que eu fiz foi uma planilha no Excel. Preenchi a planilha e ia acompanhando ali eu, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, até o ponto que eu já gerenciava mensalmente. Porém, é aí que tem um ponto falho. Quando você tem um orçamento doméstico, onde engloba a família toda, literalmente a família toda tem que estar envolvida. E aí eu falei assim, pô, peraí, eu estou indo com um pensamento em uma direção, mas a minha esposa não está indo nessa direção. Ela está indo em outra direção e outro pensamento. Ambos precisam trabalhar juntos. E aí eu troquei a planilha do Excel por folhas A4, que eu deixava na mesa de casa, contendo alguns itens, que era o que a gente comprou, o quanto aquilo custou, por que aquilo foi comprado. Esse porquê é uma das coisas mais importantes. Por que aquele dinheiro foi gasto e o meio de pagamento, se foi uma transferência, um Pix, ou dinheiro ou cartão de crédito. E essa folha ficava na nossa mesa, não importava para onde a gente ia. Se eu tomava um açaí, eu chegava em casa e escrevia à mão a próxima linha. Açaí, o valor, porquê e o meio de pagamento. Minha esposa fazia a mesma coisa, quando a gente ia no mercado, no cinema, comprava alguma coisa na internet, preenchia essa folha que ficava na mesa. No final do mês, a folha preenchida, a gente passava para a planilha do Excel. Porém, aquilo ainda foi gerando um pouco de atrito, porque tinha etapas para ser feito. Tinha que preencher a folha, ir da folha para a planilha, e a planilha não era muito visual. Na folha na mesa, você não vê o quanto ainda resta para aquela caixinha que você separou. Então foi quando a gente teve a ideia de simplesmente pegar uma parede inteira de casa, pintar de preto e escrever todo o orçamento na parede. O quanto a gente recebia, o quanto era investido e o quanto sobrava para usar no mês. E embaixo tinha por categorias: aluguel, carro, inclusive tinha mercado, tinha até uma aba de presentes e uma aba que eu gosto muito, que é a mesada individual de cada um dentro de casa e uma terceira parte que é para os dois se divertirem. Se você não faz isso na sua casa, é uma coisa que eu aplico na minha e eu acho extremamente interessante, que é uma mesada individual para cada um dos dois e uma terceira para os dois se divertirem juntos. Afinal de contas, na minha casa a gente não tem o salário de um ou o salário do outro. Os salários são juntos e é o dinheiro da casa. Então, para que cada um tenha a sua individualidade sem afetar o orçamento, cada um recebe um valor para gastar como queira. Isso faz com que você fique mais leve em relação aos gastos pessoais e extremamente individuais, sem ficar com peso na consciência de, putz, se eu comprar esse negócio da Shein, ou se eu comprar esse jogo, ou se eu comprar aquilo ou aquilo outro, vai afetar os nossos projetos. Não, porque literalmente essa fatia da individualidade já foi planejada direto no orçamento. Por isso que é prazeroso fazer um orçamento, porque você continua vivendo as suas individualidades, enquanto a casa, os investimentos e o patrimônio do casal continua crescendo. E voltando para quando meu amigo me ligou, a gente estava conversando, aí eu expliquei para ele, ó, essas prioridades que é importante, lembra que eu falei que é o que você gastou, o quanto você gastou naquilo, o porquê você gastou e depois a forma de pagamento. Esse porquê é a pergunta que mais gera consciência financeira. Por que você compra o que compra? Por que você gasta como gasta? Isso é o que mais vai te transformar intelectualmente na sua parte melhor financeiramente. Porque você começa a se entender, você sabe por que você está gastando. E a partir daí, você começa a tomar melhores decisões financeiras. Outra coisa que eu gosto bastante também no sistema de orçamento doméstico são prioridades para os gastos. Por exemplo, imagina uma mulher que ela gasta quinzenalmente
para se reunir com as amigas num café, para fazer as unhas e para fazer o cabelo. Essas 3 atividades têm que ter uma prioridade. Se você perguntar para ela e ela falar assim, ó, a prioridade 01 desse daqui é você arrumar o cabelo. A prioridade 02 é ver as amigas. E a prioridade 03 é fazer as unhas. Ou ela poderia falar, não, prioridade 01 é me reunir com minhas amigas, depois o cabelo e depois as unhas. Nesse caso, quando você tem uma hierarquia de prioridade de gastos, na hora de montar um orçamento e a pessoa tem um projeto, um plano, que ela precisa economizar mais, vem cortando nas prioridades de baixo para cima. Vamos supor que a pessoa elencou 10 prioridades. O número 1 ao número 5 é aquilo que dá a sensação de viver bem para ela. Nunca que você vai chegar para cortar de 5 a 1. Você vai tirar o 10, o 8, o 7 e assim até o 5 ou 6, se for necessário, ou o projeto for muito grande e ela quer fazer um sacrifício adicional, você pode começar cortando o 4 e o 3. Mas essa prioridade serve para que o seu dinheiro seja gasto de uma forma que você realmente sinta que está vivendo prazerosamente a sua vida enquanto os outros projetos vão sendo construídos. Por isso que a prioridade de gastos te mostra onde você é feliz gastando dinheiro de verdade. Não gastando dinheiro pela convivência ou pelos outros, mas por você. E aí, voltando para a ligação com meu amigo lá de Curitiba, eu expliquei para ele alguns aspectos, ele gostou disso, e eu falei para ele dessa minha parede preta com o orçamento. De fato, foi a melhor fase da nossa vida financeiramente em relação ao orçamento. Por quê? Nessa parede a gente via todos os dias e muito mais vezes por dia do que uma folha de papel ou uma planilha no computador. E ambos da casa estavam trabalhando juntos nesse orçamento da parede. Imagina, era uma parede preta, eu comprei uma caixa de giz colorido e a gente tinha tudo de giz. Chegava em casa de um gasto, por exemplo, eu lembro que teve um aniversário de uma das vizinhas nossa, a Larissa Mauler, que a gente comprou um presente para ela e a gente trouxe, apagou lá o valor que a gente tinha reservado para passeios e presentes e diminuiu o valor do presente dela e colocou o valor novo. Pronto, a gente já sabia na hora o quanto ainda tinha para curtir o mês ali e o quanto já não tinha mais. E pronto, a gente foi pro aniversário dela, levou o presente, mas diariamente a gente via aquele orçamento. E mensalmente a gente via o valor dos investimentos mudando. E aquilo gerava um senso de continuidade, de controle, que ambos estavam trabalhando juntos para um objetivo em comum. Então, às vezes, a Carol chegava do mercado, ou eu chegava com alguma coisa, já íamos os dois. Pegava um pano úmido, limpava a parede preta, escrevia o novo valor e pronto. E assim a gente ia vivendo o mês. E isso foi excelente. Aí eu te pergunto, você teria coragem hoje para mudar completamente a sua vida em relação ao dinheiro? Pintar uma parede preta na sua casa e colocar o seu orçamento doméstico junto com o seu marido, ou se você for solteiro, você escreve tudo lá. E de repente, todo gasto, você apaga, escreve um novo valor disponível para aquela caixinha e assim você vai vivendo os meses. Aquilo que você vê diariamente vai mudando você. Então, ver o orçamento, ver crescendo e diminuindo, você vai tendo mais controle. Você já pensou sobre isso? Você usa algum tipo de planilha de organização orçamentária? Durante muito tempo, eu usei aplicativos de celular também, mas, de longe, nunca se comparou a parede preta com o orçamento na parede. Se você gosta de assuntos de finanças, se inscreve no canal, curta o vídeo, manda esse vídeo para aquele seu amigo que ainda está indeciso em como gerenciar o seu orçamento doméstico e a gente se vê no vídeo de amanhã.